Olá, eu sou o professor Biga e hoje estou na missão de te ajudar a como estudar física. Essa matéria é linda, maravilhosa, mas que muitas vezes é uma pedra no sapato das pessoas. Falei minha idade, né? Pedra no sapato. Um dos grandes problemas da física é a interpretação do texto, é a apreensão de sentido, é aquele conhecimento técnico para eu transformar aquilo numa tão esperada resposta. Eu sei disso porque eu sou professor de física, eu ensino física e eu ouço sempre: professor, mas eu não sei o que ele está pedindo. Professor, mas eu não sei por onde começar. E tudo isso vem daqui. Então nós vamos passar por cinco coisinhas que eu acabei desenvolvendo com a ajuda do professor Leandro Teco, um professor de interpretação e gramática muito parceiro meu, e a gente conseguiu chegar mais ou menos aqui num esquema que vai te auxiliar demais na interpretação e na apreensão de sentido dos exercícios. Primeira coisa, você precisa ler o texto todo. E ler o texto significa olhar para o gráfico, olhar para a tabela. Nós vamos fazer isso, então eu vou explicar os 5 detalhado um por um daqui a pouco. Aguenta, só vou explicar o que é cada um. Parte pelo todo, fazer toda a leitura. Depois nós vamos para o assunto. Você precisa saber identificar qual é o assunto que você está trabalhando. Se é óptica, se é cinemática, se é dinâmica ou se são dois assuntos ao mesmo tempo. Crossover, manja? Depois nós vamos para o implícito, que são os pressupostos. Depois nós vamos passar o que seria aí algumas informações que estão escondidas, ou se não aquela famosa pegadinha. Saiba que é muito difícil ter pegadinha no vestibular. Muitas vezes não é uma pegadinha, você que não conseguiu tirar o sentido dali. Depois nós vamos passar para o comando, que seria: tá, agora que eu descobri o que está escondido, o que fazer? Então esse é o comando. E depois nós vamos para algo muito interessante e especial, que é o problema e a resposta. Tem diferença entre problema e resposta? Tem. O problema, nós vamos passar por ele, e a resposta é o que você vai colocar no enunciado. Então vamos lá, vamos fazer um por um agora com muita calma. Parte 1, é fundamental que você faça a leitura completa do exercício, que você olhe atentamente para o gráfico, que você olhe atentamente para as tabelas e também para todo aquele texto. Eu sei que existem recomendações do tipo: leia primeiro a pergunta, depois você vai para o texto já procurando aquilo que você quer saber. Tudo bem, essa dica é muito interessante, se funciona para você, perfeito. Mas existem pessoas que leem só a pergunta, bate o olho ali, vê alguns números e num excesso de autoconfiança faz o quê? Acaba jogando a fórmula que acha e aí no meio do caminho acaba tendo uma surpresa não tão boa assim. Igual, por exemplo, nós temos um exercício do Enem, onde o exercício ele te dá um gráfico para você calcular a resistência. É muito fácil. Você faz o URI, U igual a R vezes I. Coloca o U, coloca o I, acha o R e acabou. Só que no meio do exercício, no texto, ele fala que em altas concentrações de amônia, o valor da resistência fica multiplicado por 4. E a hora que ele pede para você o valor da resistência, ele diz que está em altas concentrações de amônia. Então você faz a conta e acha um valor, mas para dar a resposta você teria que multiplicar por 4. Então era muito fácil, tabela, fórmula, acabou. Só que eu tinha que ler o exercício todo para saber o que fazer para gerar uma resposta. Então é muito importante que você leia o exercício todo. Quais são os 2 inimigos da leitura? 3, na verdade. Quais são os 3 inimigos da leitura? Primeiro, pressa, ansiedade. Você mal lê o exercício e você já quer sair resolvendo. Se você é assim, então assuma que muitos exercícios você vai errar. Ou você dá um jeito de relaxar aí de boa e conseguir fazer o exercício, ou você sai com pressa mesmo e acaba continuando errando tudo. Essa não seria uma boa solução. A solução é: respira, leia todo o exercício. Mas daí, esse primeiro, vamos dizer assim, problema, ele surge talvez de um segundo, que é a falta de leitura. A leitura, ela requer que você sente, pare tudo que você esteja fazendo e se dedique ali, aquela folha, aquele Kindle, aquele tablet. Você vai olhar para ele por um tempo, é só você e aquilo ali, aquele mundo. E isso vai criando na gente, a gente vai calejando a leitura, você vai ajeitando sua postura, você vai ajeitando o corpo aqui na cadeira, na mesa, e você vai aos poucos adquirindo essa habilidade de ler. Uma pessoa que não consegue ler, 10 minutos já dói aqui, dói ali. Uma pessoa que consegue ler, por 1 hora, parece que está uma múmia ali, e ela consegue fazer o quê? Ela consegue ter como se fosse um condicionamento físico para aquilo. Então, exercitar a leitura por mais tempo
Talvez aquele pouquinho, sabe? Você começa a ler e já fala, ai, tá chato, então eu vou ler só mais 1 minuto porque é aqui que eu vou forçar. É como se você fosse correr. Se todo dia você correr 30 minutos, você fica bom de correr 30 minutos. A partir do momento que você começa, deu 30, vou parar, corre mais 1. Deu 31, vou parar, corre 32, você vai ganhando mais fôlego, ganhando mais força. Então você vai conseguir aumentar a velocidade da sua leitura e também a qualidade da sua leitura. É nesse finalzinho, a hora que você pensa em desistir, que você fala, só mais uma página. É esse esforcinho que vai te dar essa força a mais. Então esse seria o segundo problema. Agora o terceiro problema é o que eu já disse, excesso de confiança. Bate o olho ali e já sei, pá, e acaba errando, porque não fez a leitura da forma correta. O segundo tópico, nós temos o assunto ou vocabulário, é sobre o que é que a gente está falando, sobre o que é que o exercício está falando. Então nós temos aqui, primeira coisa, imprescindível, você precisa decorar as fórmulas. Por mais que pareça meio óbvio, isso aí é óbvio, mas ainda existem muitas pessoas que erram o exercício, porque chega na hora e não lembra a fórmula. A fórmula é uma ferramenta para você resolver o exercício. Se você não decorou a fórmula, pouquíssimos exercícios vão ser feitos sem saber. Então, decorar as fórmulas é extremamente importante. Se você ainda está no primeiro, segundo ano, então saiba que você está um passo muito à frente se você está vendo esse vídeo. Por quê? Porque esse é o momento de você decorar todas as fórmulas. Se você decorar todas as fórmulas no primeiro e no seu segundo ano, no terceiro ano a sua única preocupação vai ser pegar aquelas fórmulas e aplicar nos exercícios de vestibular para você ficar bom naquilo. Se você está no terceiro ano, você já precisa decorar as fórmulas agora. Caso você não tenha decorado, agora você precisa ao mesmo tempo decorar e aplicar. Então acumulou coisas. Mas se a gente já está aqui no terceiro ano, se a gente já está aqui no cursinho, fazer o quê? Não tem como voltar no passado. Então agora é o momento de bola para frente, presente, é de hoje para frente. Então as fórmulas que eu não sei decorar, eu vou ter que decorar. A gente precisa saber decorar as fórmulas. Uma outra coisa também extremamente importante é você saber identificar o significado, eu coloquei aqui, de cada letra. Na verdade seriam as constantes e as variáveis dentro dessa equação, porque senão acontece coisas do tipo assim, a gente está fazendo um exercício de dinâmica, que aparece força, que aparece peso, aí do nada aparece um 10 ali. Eu estou calculando o peso. Peso é massa vezes a gravidade. A gravidade a gente sempre acaba arredondando para 10. Aí eu estou fazendo, professor, o que é aquele 10 ali que surgiu do nada? Será que é do nada? Ou a gravidade vale 10? Será que a gravidade vale 10 já não é algo que eu poderia ter decorado? Então, a hora que eu vejo o 10 ali, eu já me ligo que é a gravidade? Então, isso acaba fazendo com que você ganhe tempo. Lembra? Se você libera espaço na sua cabeça, você acaba ocupando com outra coisa. Se você libera espaço com coisinhas mais simples, você consegue ocupar com coisas mais difíceis. E também acontece de você estar estudando, por exemplo, empuxo. Empuxo envolve líquidos, se envolve líquidos, envolve caixa d'água, envolve piscina, e tudo isso tem uma quantidade de litros. Uma quantidade de litros é o volume. Às vezes acontece de você estar no meio da aula, falando sobre empuxo, bota o V, a pessoa pergunta por que vai calcular a velocidade. Ela fala, mas como assim calcular a velocidade? A velocidade de uma caixa d'água? Como que é caixa d'água se eu correndo? Não, mas tem um V ali, professor. Tá, mas esse V é de volume. Ah, tá. Então, quando a gente não sabe identificar direito, a gente não decora as fórmulas, a gente acaba fazendo perguntas muito soltas, porque a gente ainda não sabe o quê? Identificar qual é o assunto que a gente está. Quando eu sei qual é o assunto que eu não fico dando tiro para todo lado. Eu vou muito mais orientado. Então, se eu estou no empuxo, o V é volume, eu estou orientado, minha cabeça não fica vagando, eu fico procurando aqui. Se eu estou na cinemática, o V é velocidade, eu estou orientado, minha cabeça não vai ficar vagando no resto da física, ela vai ficar procurando só as fórmulas que estão aqui. Então você saber identificar qual é o assunto que você está trabalhando faz com que você foque a sua cabeça naquele tipo de solução. Ah, professor, mas e os exercícios que acabam misturando as coisas? Legal? Então você vai misturar 2 assuntos. Não vai misturar tudo, são 2 assuntos. Vai misturar, por exemplo, de eletricidade com calorimetria. Então, eu olhei as coisas aqui dentro do meu exercício, eu identifiquei que esse assunto é potência elétrica e esse assunto é quantidade de calor sensível. Aí eu consigo juntar essas informações, mas eu só fico nisso.
Eu não vou falar que uma tomada saiu correndo ou aplicando uma força num copo d'água. Não, eu vou ficar em cima da calorimetria, em cima da potência. Eu vou ter um olhar um pouco mais focado sobre o que está acontecendo. Legal? E depois nós vamos fazer o quê? Para te ajudar com esse assunto, é bom que você crie um vocabulário. Só que quando você vai criar um vocabulário, nós temos que entender que a gente tem, dentro da interpretação, conhecimento de mundo, conhecimento de causa. Então eu pego coisas que eu já sei e associo com coisas novas. Então você precisa criar o seu vocabulário próprio, mas esse vocabulário ele é muito bem orientado. Como que você vai criar um vocabulário? Você vai pegar as palavras mais comuns naquele assunto. Se você pegar aí 5, 6 palavras, isso já vai te ajudar demais. Então, por exemplo, se a gente fosse falar de óptica geométrica, é muito comum a palavra incidente. Já na física da parte da cinemática, não. Então, se eu for falar de colisões, uma bola, ela sai e bate na parede, ela colide. Se eu vou falar de óptica, um raio de luz sai e bate na parede. É a mesma coisa, só que em óptica eu falo incide, enquanto na física da mecânica eu falo colide. Então, só de eu falar colide, já vem na minha cabeça colisão, massa, velocidade, força, impulso, quantidade de movimento. Só de eu falar incide, já vem raio de luz, refração, reflexão. Todos esses assuntos eles vão divergir e você vai conseguir colocar ele dentro da caixinha. Então é muito importante a gente saber identificar qual é o assunto que a gente está trabalhando. Para quê? Escolher as equações certas e não ficar perdido naquele monte de equação errada. Você identificar qual é o assunto significa você focar, você está mais perto da resposta. Se eu estou nesse assunto, a resposta está aqui na frente, mas se eu estou com todos os assuntos, a resposta está jogada ali no meio. Então, saber o assunto, ter um vocabulário, decorar as fórmulas, saber o que significa cada um, decorar as unidades, são coisas básicas para a gente conseguir estudar a física. O terceiro tópico, o implícito ou pressuposto, que são aquelas palavrinhas que deixam um significado ali nas entrelinhas. São palavras do tipo, um móvel parte do repouso. O que eu vou pensar? Um móvel parte do repouso, então a velocidade inicial dele é zero, a velocidade inicial é nula. Então o exercício dizendo para você que parte do repouso, ele faz um pressuposto de que a velocidade seja nula. Se ele diz que um móvel percorre uma distância até parar, se ele está falando que ele vai percorrer até parar, ele não vai te dizer que a velocidade final é zero. Isso ele deixa implícito. Ele vai deixar que você entenda que se ele vai frear até parar, a velocidade é zero. Então, como que nós vamos fazer? No tópico 2, eu falei sobre o vocabulário. Isso também pode ser um mix aí de vocabulário com pressuposto. Então, você vai fazer anotações dentro de cada uma dos seus assuntos e vai colocar lá, bom, assunto, cinemática, velocidade inicial zero, repouso, ou repouso, velocidade inicial zero. Velocidade final zero, vai parar, ou vai parar, velocidade inicial zero. Lembra que eu comentei sobre a forma que você vai anotar, é o que você tem em sua mente. Então cada um vai anotar de um jeito, mas essas palavras têm que estar juntas ali na mesma frase. Uma outra coisa também que pode estar pressuposta, mas você tem mais camadas, mais níveis de pressuposições, vamos assim dizer. Um móvel anda com velocidade constante. Se ele anda com velocidade constante, a gente parte do pressuposto que a aceleração é zero. Só que aí eu consigo ir mais uma camada. Se a aceleração é zero, quer dizer que a força resultante é nula. Então eu consigo sair de uma camada de velocidade constante e aceleração zero e ir para a camada de que se a aceleração é zero, a força resultante é nula. Então esses pressupostos, eles vão ser muito úteis para você na hora de resolver o exercício de uma forma rápida e também na hora de você escolher as respostas. Então, um pressuposto que a gente poderia usar também são algumas habilidades matemáticas um pouco maiores. Então, por exemplo, o exercício diz para você que tem 4 cargas elétricas, uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui. E elas estão todas aqui, ó, nos vértices de um quadrado. Essa distância é a mesma que essa. Aí ele pergunta alguma coisa sobre essas duas, que estão aqui, ó, numa mesma diagonal, que elas estão opostas aqui. Bom, ele falou para você que esse lado é igual a esse lado para dizer que é um quadrado, um pressuposto. Lados iguais, 4 lados, eu formo um quadrado. Depois você vai ter que entender que se eles estão aqui opostos, numa mesma diagonal, você está pressupondo que essa diagonal não é uma diagonal qualquer, que é uma diagonal do quadrado.
E aí você consegue lembrar lá da matemática, isso já colocando dentro do seu vocabulário, que a diagonal do quadrado é sempre lado raiz de 2. Então isso vai fazer parte do seu vocabulário. Diagonal do quadrado, lado raiz de 2. Então você viu lá, distâncias iguais é um quadrado. Se eles estiverem cada um numa ponta aqui, eles estão na mesma diagonal, lado raiz de 2. Então isso seria uma espécie de pressuposto misturado com macete, com técnica, com dica. Sei lá como é que o seu professor ele pode te explicar isso, mas isso é alguma coisa que está escondido ali. O exercício não vai falar para você assim, olha, calcule fazendo Pitágoras. Se você fizer o Pitágoras, você chega no lado raiz de 2? Chega, mas o exercício não vai falar isso. Calcule fazendo Pitágoras. Então, colocar essas coisinhas rápidas, que para a gente seria quase que um axioma, dentro do vocabulário e trazer aqui para os pressupostos, é algo que vai te fazer ganhar muito mais tempo. E talvez nem ganhar tempo, né? Talvez conseguir resolver o exercício. No quarto tópico, nós vamos ter a ação que é gerada pelo pressuposto, que é gerada pelo vocabulário. Olha como é tudo uma rede. Então o que seria esse comando? Seria assim, vamos voltar. Se eu tenho velocidade constante, a aceleração é zero. Se a aceleração é zero, a força resultante é nula. Tá, e o que eu faço com essa informação? O que você faz é o comando. O que você faz quando a força resultante é nula? Você resolve o exercício a partir da igualdade das forças. Então você vai igualar as forças e vai conseguir resolver aquele exercício. Legal? Se o exercício diz para você assim também, eu tenho um espelho ou uma lente e eu formo uma imagem em uma parede. Se ele forma a imagem na parede, eu tenho o pressuposto de que é uma imagem real. Se eu tenho o pressuposto de que é uma imagem real, eu lembro que se for uma lente, a única lente capaz de projetar imagem real é a lente convergente. Então, qual que é agora o comando? O comando é eu usar o foco como sendo algo positivo. Agora, vamos imaginar que ele diz que eu tenho um espelho e a imagem foi feita lá dentro. Se a imagem foi feita dentro do espelho, eu tenho o pressuposto de que essa imagem ela é virtual. Se essa imagem é virtual, quer dizer que eu vou fazer o quê? Meu comando, eu vou pegar o P' e eu vou colocar um valor como sendo negativo. Então o comando seria quais ações que você vai fazer a partir desse pressuposto. Quinto e último e não menos importante, problema e resposta. O que é o problema e a resposta? Geralmente a resposta é o que vai te dar a nota do exercício. Então se ele pede alguma coisa, aquilo vai ser a resposta. Aqui no caso nós temos um exercício onde o dado foi como sendo a massa, distância e velocidade final. Então, em algum momento do exercício ali ele falou a massa tal, a distância que alguma coisinha percorreu e ela chegou naquela velocidade, partindo do repouso também. Então aqui eu tenho um problema e a resposta. O que seria a minha resposta? Ele quer saber qual é a força resultante. Qual foi a força resultante? Qual é a força aplicada nesse corpo de massa tal para ele percorrer uma distância tal e chegar lá com velocidade tal? Então vamos pensar. Primeira hipótese, força resultante igual a massa vezes a aceleração. Força resultante igual a massa vezes a aceleração. Se eu usar essa equação, eu chego na resposta. Tudo bem, a força é a pergunta, tá ali. A massa ele me deu, mas cadê a aceleração? Então essa aceleração que é um problema. Porque para eu chegar na minha resposta eu tenho um problema que é descobrir a aceleração. E aí como que você sabe como resolver esse problema? Simples. Porque tem dados ali que estão, vamos dizer assim, a mais para a sua resposta. Você não precisa de distância e velocidade para fazer FR igual a MA. Você não precisa. Para chegar na resposta, você faz FR igual a MA. Só que você tem distância e velocidade para calcular o que é o problema. Então você nem sempre vai pegar todos os dados e colocar numa fórmula só. Muitas vezes o exercício ele te dá vários dados, tabelas e gráficos, que é para você dividir o exercício em duas etapas. A primeira etapa, você vai encontrar o que é o seu problema. A segunda etapa, você vai encontrar o que é a resposta. Então aqui como que a gente poderia fazer? Bom, tenho distância e velocidade. Ele não falou tempo. Se ele falasse tempo, eu usaria algumas equações do move, tipo V igual a V0 mais AT. S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2? Poderia ser essas duas. Como ele não falou tempo, deu distância e velocidade, eu posso usar o Torricelli. Se eu usar o Torricelli, quem que vai chegar no meio do caminho? A aceleração. Descobri o meu problema, que é a aceleração. Depois eu venho para cá, FR igual a MA. Então a gente tem que saber muito bem como identificar o exercício, quando ele tem um problema e quando ele tem uma resposta. Alguns exercícios vão ser muito simples. Ele vai te dar 2, 3 dados
você vai substituir na equação e acabou, chegou a resposta. Só que a grande maioria dos exercícios, os mais complexos, de bons vestibulares, eles vão ter um problema em resposta. Presta muita atenção para uma palavrinha que é o se. O que o se ele faz? Ele divide o exercício em duas partes. Então ele fala assim, ó, um metrô, citando agora um exercício da FUVEST, um metrô demora para percorrer uma linha, determinada linha, 30 minutos. E aí ele fala o comprimento da linha. Se ele for de uma estação até a outra, se ele for de uma estação até a outra, qual é o tempo que ele vai demorar? Então, bom, para ele de uma estação até a outra, eu tenho a distância. Eu coloco a velocidade e eu acho o tempo e acabou o exercício. Mas cadê a velocidade? Você procura e ela não está lá no exercício. Só que antes ele disse o quê? Para ele percorrer a linha toda, deu a distância, ele demora tanto tempo. Então ele deu a distância e o tempo para você descobrir a velocidade média do metrô. Então o meu problema não era a velocidade? Agora eu descobri a velocidade. Então se eu for entre duas estações intermediárias, qual que vai ser o tempo? Agora que eu achei a velocidade, eu vou fazer de novo a equação. Só que eu vou colocar uma nova distância e vou achar um novo tempo com a mesma velocidade média. Então tudo isso por causa da palavrinha se. Então o automóvel ele ia, mas se chovesse, ele teria que fazer uma outra velocidade. Então eu tenho uma parte do exercício e a outra. Nessa primeira parte, muito provavelmente eu descubro uma constante, que seria o meu problema, e depois eu uso essa constante para achar a minha resposta, que é igual ao exemplo que eu dei aqui. No Move, a aceleração ela é constante, então eu encontrei com esses valores o meu problema, que era a aceleração, depois eu vim para a resposta, que era a força resultante. Então acostume-se com exercícios onde você tem que fazer o quê? Buscar uma fórmula e buscar outra fórmula também. É para isso que é importante a gente lembrar do assunto e lembrar de decorar as equações. Bati o olho e fala, opa, tem força, estou sabendo que é dinâmica. Eu sei que é FR igual a MA. Opa, tem distância e velocidade. Eu sei que é cinemática, mais especificamente Move. Aí eu já lembro todas as formulinhas do Move. Agora eu já trouxe todas as equações aqui para minha cabeça, eu vou dar um jeito de, com essas 6, 7 equações, manipular a resposta. Eu não vou ficar procurando num mar de materiais e equações qual que é a resposta. Eu vou procurar só nessas equações aqui. Isso tudo a gente traduz em foco e direto ao ponto. Beleza? Então agora vamos fazer um exercício aqui na prática, vamos fazer uma interpretação para ver como que eu encaixo todas essas informações. Vamos lá!